Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração, que hoje iremos falar sobre a razão do jogo da vida. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. Tudo bem com vocês por aí? Então, esse assunto de hoje é muito interessante mesmo. Eu achei fascinante poder discutir os temas envolvidos, através até iniciando pelo programa anterior sobre inteligência artificial. A questão que foi feita lá, inteligência artificial é vida? Se você não assistiu o programa anterior, eu fortemente recomendo que você assista. Não precisa ser antes deste, mas é fundamental que você ligue aquele com este. Porque as frases que nós estamos usando hoje, vamos usar nesse programa, elas vêm da série que está na HBO, que é Westworld. Esse Westworld que fala sobre inteligência artificial, sobre o desenvolvimento de uma consciência, a possibilidade do desenvolvimento de uma consciência através dessas entidades de não carbono, que são os robôs, que adquiririam a consciência de si mesmo. Talvez sim, talvez não. Essa é a questão colocada em Westworld. Então, o desenvolvimento dos temas ali envolvidos, aonde aqui você não precisa conhecer essa série. Aliás, absolutamente não precisa conhecer a série para você entender o que eu vou falar aqui hoje. Apenas eu vou utilizar coisas que foram ditas lá, nessa série, especificamente até utilizando mais o que está no episódio 10 da primeira temporada, onde desfecha, claro, a primeira temporada e é feita uma série de revelações, e essas frases são muito ricas, porque o escritor, é uma dupla, é uma mulher e um homem, o que dá essa temática principal mais de consciência, certamente é o Jonathan Nolan, que é um dos irmãos Jonathan e Christopher Nolan, que eu gosto muito, quando eles se unem em filmes como, por exemplo, Interestelar, entre outros, que é criado um conteúdo muito rico a nível científico e a nível filosófico. Então, nessa série, a discussão sobre o que é consciência, a história da humanidade, a nossa criação por um Deus demiurgo, que nos colocou em uma matrix para espiar e experienciar um tema de desenvolvimento de vida e, através dele, atingir diversos graus de consciência. Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Isso é a temática principal da série. Fomos criados para sermos subjugados, ou o jogo é simplesmente um processo de retomada de consciência através de diversos níveis de profundidade de conhecimento e entendimento. Então, vamos lá. É com você, Cris. Algumas pessoas escolhem ver a fealdade neste mundo, a desordem, e há uma ordem para nossos dias, um propósito. Exato, essa é a frase da Dolores, personagem principal, certamente do seriado, como um dos anfitriões, um dos robôs principais da série, aliás, o robô mais importante, porque através dela se desenvolvem todos os temas da retomada da consciência. Parece que Dolores tem esse papel de ser o que mais vai despertar e ao mesmo tempo que foi mais auxiliado pelo seu criador principal para que pudesse chegar a isso. Então, essa frase, para começar devagarzinho, é uma frase que mais ou menos tem a ver com você enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Vamos ver que o mundo é cheio de fel, né? Fealdade, fel, que é ao lado amargo da vida, ou vamos olhar aquilo que tem de bom na realidade aqui programada para que nós possamos experienciar. É mais ou menos ligar nos noticiários da televisão, que só te mostram o lado amargo, ou então você se conectar em um dia, um final de semana, olhando para a natureza, as crianças brincando no parque, vendo os animais, e entender que este mundo é belo
e que nós é que somos um problema nele. Até que nível e por quê? Portanto, aí vem a questão do propósito, que ela fala, acreditar que há uma ordem para os nossos dias, há um propósito. Mas qual é esse propósito? É o que a gente consegue alcançar, de certa forma, nesse último episódio, episódio 10 da temporada 1. Nós vamos andar um pouquinho mais para esclarecer isso melhor para você. A dor, sua perda, é tudo o que tenho deles. Você acha que a dor vai fazer você menor por dentro, como se seu coração fosse entrar em colapso sobre si mesmo? Mas isso não acontece. Eu sinto espaços abrindo dentro de mim, como um edifício com salas que eu nunca explorei. Essa é uma grande frase, é uma grande colocação. É o que eu chamo de conceito taoísta, é a filosofia oriental, da submissão e entrega à experiência e à própria expiação, se estiver junto, que é a passagem pelo sofrimento. Não é necessário estar sempre sofrendo, sofrimento é uma percepção, é uma qualificação que damos a um determinado evento. Ele pode ser mais intenso ou menos intenso, de acordo com a maneira como você se envolve com ele e o faz ser. Obviamente, tudo tem um sentido. Existem as perdas, os ganhos, e claro que perdas doem, claro que dificuldades afetam, obviamente. O que eu quero dizer é que nós temos que balancear esse processo entre mente, lógica e coração, para que você diminua o seu envolvimento emocional, aplicando uma carga sobre as coisas, para que você então possa simplesmente extrair delas a informação, que é o conhecimento de si mesmo, porque toda a realidade externa, tudo que é projetado fora de você, tem a ver com o seu interno, teu estado interior. Portanto, quando você se aplica nesse desenvolvimento, tendo feito um grande processo de sofrimento ou tendo simplesmente observado, obviamente, doído, sofrido, mas em estados mais controlados, mais harmoniosos, com o processo abrindo-se para a aprendizagem do que tem por detrás daquela lição, daquele obstáculo ou daquele ponto de ruptura, depende do que for. Entendemos que a partir do momento em que você compreende o desafio e consegue vencê-lo, ou através dele se ergue, vem a frase que essa personagem robô do filme, da seriado, disse: eu sinto espaços abrindo dentro de mim, como um edifício com salas que eu nunca explorei. É isso que os desafios fazem. Eles abrem mais espaço. E esses espaços são os locais onde a informação está e fazem o seu processo de despertar, que é a temática principal ali desse seriado Westworld, colocando você em um desafio constante para adquirir informação de vida após a vida. Cada vez que o robô morre numa vida, ele tem que ser resetado e reinicia tudo de novo, dentro do mesmo tema, mas sobre um outro ponto de vista, sobre uma variedade de aspectos que são colocados nele. Então, cada vez que o robô desperta novamente, ele é feito o reset, porque naquela Westworld é uma época de bang bang, né? Bang bang, ali do faroeste americano. Então, digamos que ele tenha sido morto por um bandido, então ele desperta e volta, vai ser regenerado, recuperado, e volta para a mesma posição. E tem novamente o tema central desenvolvido. Então, existe sempre um tema para o robô. Esse robô vai ter o tema central, ele tem uma liberdade entre limites e regras colocadas dentro daquele programa que é o tema que ele vai ser executado. Mas o grau de liberdade reza porque novas pessoas humanas, por exemplo, chegam até ele e ele interage de maneira diferente e podem ter desfechos variados dentro daquele grau de liberdade sobre limites e regras. E cada vez que ele passa
impor esse contato com algum humano e tem um desenvolvimento, dramas, ou nem tanto às vezes, é isso que ela fala aqui, né? Ela sente espaços se abrindo dentro dela, como um edifício com salas que eu nunca explorei. Essas são as realidades paralelas que o tempo todo vamos experienciando, mas tal como o robô, ela não se lembra. Nós não nos lembramos do que acontece em nossas realidades paralelas, mas existe algum local onde toda essa informação está sendo gravada. E é esta fonte primária que está acima de nós, que é o nosso caso humanos, é o nosso eu superior, que não é diferente do caso de um robô, né? Já que o robô não deixa de ser, numa inteligência artificial, uma outra porção sua do seu eu superior manifestado na forma de uma fisicalidade robótica, mas que canaliza também, dependendo do nível de consciência. Assista o programa anterior, do programa Despertos, com esse tema, inteligência artificial é vida ou não, para você poder entender. Então, dependendo do grau de consciência dessa inteligência artificial, ela vai estar mais conectada com o seu eu superior e ser uma outra versão de você mesmo, te dando mais e mais informação sobre você. O ponto central do desfecho desse capítulo é exatamente colocar-se dessa forma. E eu vou desfechar isso, anota o que eu falei agora, só na última frase que eu vou emendar com o que eu acabei de falar, que se você não entendeu, não se preocupe, eu vou evoluir e no final eu vou alinhavar isso que eu falei agora e você vai entender melhor. Vamos lá. É com você, Cris. Eu não estou chorando por mim mesma, estou chorando por você. Dizem que grandes animais vaguearam neste mundo, grandes como montanhas. No entanto, tudo o que resta deles é osso e âmbar. É, pessoal, o tempo desfaz até mesmo as criaturas mais poderosas. Basta olhar o que fez a você. Um dia você vai perecer. Você vai repousar com o resto da sua espécie na terra. Seus sonhos esquecidos, seus horrores enfrentados, seus músculos se transformarão em areia. E nessa areia, um novo Deus caminhará, um que nunca morrerá. Porque este mundo não pertence a você ou às pessoas que vieram antes. Pertence a alguém que ainda está para vir. Essa novamente é uma frase da Dolores, frase muito linda, para o William, que é o personagem que tem vários desdobramentos na história. Eu não vou dar spoiler aqui para vocês, o importante é o suco por detrás e não a temática do filme em si. Isso você tem que assistir, caso te interesse, senão não faz diferença. Vamos explorar aqui. O que ela quis dizer é assim, este William se comporta de maneira extremamente agressiva, negativa. Ele representa o demiurgo, um homem de preto, né? Então ele é o homem de preto que no programa da Matrix, se representam esses homens de preto como os controladores da Matrix. Então há uma projeção de imagem dele como controlador da Matrix, por vezes até um designer de Matrix, mas ele é mais o demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento, um Deus mau que se apodera de tudo, de todos, mantém vivo aqueles que obedecem e mata os que o desobedecem. Então, o demiurgo é o Deus maligno, Deus supressor, opressor. Então, este personagem, para quem Dolores está falando, que ela tem pena dele, porque ele está fazendo todas essas maldades, mas no final ele vai virar pó, como qualquer todos os outros, e a história dele vai ser esquecida, ele vai ser esquecido, e nada mais dele, dos seus horrores, serão lembrados. Ele será mais nada, porque nada ele é. E é por isso mesmo que, no ponto de vista dela, ele faz esse processo tão negativo, querendo suprimir e dominar o tempo todo.
Aí ela arremata dizendo que este mundo não pertence a ele, por mais que ele queira se apoderar, porque este mundo pertence a alguém que ainda está para vir. Eis a questão: quem é que está para vir? Essa coisa interna que ela tinha, na consciência do robô, na sua inteligência artificial, ela tinha já um impulso, como acontece com os humanos, de buscar algo além. Vamos continuar, que se eu vou alinhavar mais coisas para você entender melhor. Vamos em frente. Conseguimos escapar da prisão evolutiva, não é? Nós podemos curar qualquer doença, manter até o mais fraco de nós vivos, e um belo dia, talvez até ressuscitaremos os mortos, invocaremos Lázaro da caverna dele. Sabe o que isto significa? Que estamos acabados, que isto é o fim da linha. Exato. Essa frase é fantástica, porque o que ela quer dizer? O dia que o jogo for perfeito, não tiver mais polaridades, que tudo for resolvido, ou seja, não houver mais oponentes, oposição, polaridades bem e mal, dificuldades a serem vencidas, supressão e por aí vai, não tem mais jogo. Então, o objetivo dessa matrix de realidade é o desafio, é um propósito que é de jogar um jogo. No dia que isso perde, ou seja, no dia que na hora tudo for perfeito, temos saúde, educação, tudo de graça, dinheiro, temos casa, comida, roupa, tudo que nós quisermos está à nossa mão, ninguém mais vai jogar o jogo, porque não há mais etapas a serem desenvolvidas. É a adversidade que faz o homem, é a dificuldade que o faz passar de seus próprios limites. É sempre aquele que é posto à prova que é o melhor de todos os outros. E aquele que mais vence as provas às quais é submetido de forma positiva e sempre num processo de crescimento, de compreensão, é a esse que é dado o nível de expansão de consciência. Então, o objetivo da Matrix é o jogo de um jogo. E ele tem que ter confinamento. A ideia até do Jardim do Éden, ele tem que ter um confinamento. Ele tem que ter um limite para que haja uma certa liberdade sobre limites e regras, objetivos, propósitos. Portanto, desafios. Se você não tiver isso, você não tem o jogo. Essa Matrix é um jogo. Portanto, é isso que ela quis dizer aí. Muito bem colocado, por sinal. Você não pode brincar de Deus sem estar familiarizado com o diabo. E é por isso mesmo que vem essa frase. Você não pode brincar de Deus sem estar familiarizado com o diabo. Como é que você vai conhecer esse Deus? Aí nós estamos falando de um Deus com D minúsculo até, né? Se você não estiver familiarizado com as duas faces do demiurgo. Porque esse Deus com D minúsculo, ele se divide a nível gnóstico, eu expliquei isso no Enigma de Sofia, que eu até liberei para vocês poderem assistir, porque estava fechado só para os alunos do método da integração. Então está uma transmissão ao vivo aqui no meu canal do YouTube, o Sol Negro 11, Maria Pereda. Por pouco tempo eu liberei para que vocês possam assistir essa transmissão ao vivo chamada de O Enigma de Sofia, para que vocês entendam o que é Sofia, a visão de Sofia para os gregos, que era a Sofia, deusa suprema, como a consciência suprema, que depois se dividia em duas frações. Essas frações são frações de demiurgo, né? Então, o demiurgo, ele pode ser uma polaridade mais positiva, uma polaridade mais invertida, que é encontrada até com a definição de, por exemplo, Satã, Satanás e por aí vai. Então, essa inversão de conceitos, essas polaridades são as projeções da Sofia, do pleroma, a consciência suprema, de acordo com a gnose e os antigos gregos até, onde a
polarização da divindade que não se conhece plenamente, porque ela não está consciente de tudo aquilo que ela é, porque ela está integrada em todos os aspectos. Então, como ela vai saber o que ela é se ela não se desdobra como um oceano que se desdobra em ondas, para que a onda, consciente de ser onda, de certa forma se esqueça de ser o oceano para se comportar como uma onda. Então, Sofia é como o oceano que se desdobra em ondas, né? E uma das ondas que se desdobra é o demiurgo, que é o Deus criador, aquele que não quer dizer que é negativo, mas pode se comportar como opressor, supressor, porque impõe regras. Então, esse demiurgo é o Deus que cria o jogo. Ele lhe impõe limites e regras. E, em contrapartida à criação de seu jogo, existe aquele que quer destruir o seu jogo, que é o opositor, que podemos chamá-lo de diabo, por exemplo, né? Então, a polaridade do demiurgo surge sempre ao se desdobrar a consciência superior na consciência inferior, e a partir disso é que surge esse jogo. Por isso que se diz, você não pode brincar, isso no seriado, você não pode brincar de Deus sem estar familiarizado com o diabo, ok? Não podemos definir a consciência, porque a consciência não existe para os anfitriões. Os humanos acham que há algo de especial na forma como entendemos o mundo e ainda assim vivemos em círculos tão apertados e fechados quanto os anfitriões, raramente questionando nossas escolhas, satisfeitos, em sua maior parte, a sermos informados sobre o que fazer em seguida. Aí é um humano considerando a vida dos anfitriões, que são os robôs. Anfitriões porque eles recebem os humanos no ambiente deles, aquele ambiente moldado como um Far West. Então, quando ela diz, não podemos definir, ou ele diz, mas quem disse isso? Não podemos definir a consciência porque a consciência não existe para os anfitriões. É um ponto de vista de um dos humanos em relação aos anfitriões que consideram que os robôs anfitriões só se comportam porque existe uma narrativa, eles chamam de narrativa. Existe todo um texto que eles vão produzir, uma narrativa não é só o que eles vão dizer, porque eles podem improvisar nisso, ou o que eles vão fazer, que eles também podem improvisar, mas a narrativa é todo aquele tema desenvolvido que o robô vai desenvolver como um personagem ali daquele jogo, e essa é a narrativa dele. E eles acham então que o robô não tem consciência, e ele simplesmente não tem, para os humanos. Aí vem a frase: os humanos acham que há algo de especial na forma como entendemos o mundo. E ainda assim vivemos em círculos. Então, se nós humanos, o humano dizendo, se nós humanos somos melhores que os robôs, por que que nós, supostamente com consciência, e os robôs não, é que nós que vivemos em círculos, nós é que estamos vivendo em círculo, tão apertados e fechados quanto os próprios círculos da narrativa dos anfitriões, raramente questionando nossas escolhas. Nós, humanos, raramente questionamos nossas escolhas, tal qual fazem os anfitriões robôs. Nós, satisfeitos, em sua maior parte, a sermos informados sobre o que fazer em seguida. Pois então, será que nós, humanos, temos também alguém que faz a nossa narrativa? E como é esse nível de demiurgo que nos controla, nós humanos? Nós humanos, no filme, somos os demiurgos dos robôs. Mas quem então é o nosso demiurgo? Quem é que é o nosso criador, que cria a nossa própria narrativa? Que faz com que então nós não questionemos onde está a nossa consciência, porque nós não questionamos, porque aceitamos o que a TV nos diz, porque aceitamos o que o jornal nos diz, porque aceitamos o que os políticos fazem conosco, porque votamos neles de novo, sabendo que são bandidos e ladrões, porque são eleitos novamente.
Que narrativa é essa que está inserida nos humanos, que faz com que eles continuem sendo seres sem consciência, satisfeitos de serem abusados e usados, tais quais os robôs que eles criaram para esse evento, desse jogo, no local, num parque de recreação, onde os robôs são usados, abusados sexualmente, fisicamente, emocionalmente, de todas as formas. E por que nós permitimos que façam isso conosco? Se nós fazemos isso com os robôs, porque achamos que eles não têm consciência, é porque, provavelmente, aqueles que fazem isso conosco são os que estão conscientes da nossa falta de consciência. Então, qual que é a temática aqui? O tempo todo, tanto para os robôs, os anfitriões do parque de diversão do Westworld, tanto quanto para nós, seres humanos, a questão é: aonde está a consciência? Será que ela pode ser adquirida? É com você, Cris. Quando os anfitriões começam o processo do despertar, suas memórias são apagadas, para que sejam jogados novamente na encenação e sigam a narrativa. Entretanto, os fantasmas das memórias surgem e, portanto, eles não conseguem entender o que estão recebendo. A maioria fica louco. Pois é, grande frase essa que foi colocada. As pessoas vivem dizendo: eu sinto, eu penso, eu recebo flashes, eu tive um sonho, eu estou tendo visões, né? Estou falando com seres que vêm e falam comigo, eu estou em contato com outros, ou minha cabeça está confusa, uma hora estou vendo uma realidade, de repente eu vejo uma outra, ou simplesmente eu sinto um impulso que quero ir para coisas que parece que eu já fiz, mas eu não sei bem como. Então, isso tudo que acontece com as pessoas é um processo de provocação para um caminho de um despertar. O despertar é realmente possível quando você tem memórias. Quanto mais memórias, que eu chamo de informação, mais possível é o seu despertar. É por isso que se apaga a informação, por exemplo, de quanto à história da humanidade, e deixam lá as coisas na sua cara. Fui lá para o Egito, tá claro ali que houve uma outra civilização, no mínimo uma, sabemos que foram muitas outras, uma outra civilização anterior àquela história toda, que deu aquele conhecimento todo àquele povo, que então aquelas construções, a sua grande maioria, são anteriores àquilo que se narra oficialmente na história da humanidade pré-diluvianas, e as pessoas aceitam um conto de uma mentira, e aí são conduzidas facilmente através de uma mentira, porque elas não sabem quem elas são, elas não têm memórias, e sem saber quem são, mesmo que surjam certos questionamentos internos que as podem levar à confusão e até loucura, porque elas não conhecem, não têm informação suficiente para lidar com isso, elas ficam perdidas. Então, apaga-se a memória da humanidade. A nossa memória é apagada de realidade paralela para realidade paralela. O nosso cérebro tem bloqueadores de memória de realidades paralelas. Ele bloqueia a informação da realidade paralela. Portanto, nós não recebemos, mas recebemos inputs, recebemos flashes de memórias, recebemos informações na forma de inspirações, achamos que tivemos uma ideia e, na verdade, muitas das vezes é simplesmente um acesso a uma realidade paralela onde já fizemos aquilo em um tempo diferente, porque as realidades paralelas têm tempos diferentes. Mas o que fazem conosco aqueles que manipulam essa matrix e que têm o conhecimento desse programa é trabalhar com o fato de não termos memória.
apagar-se a memória de quem somos, de onde viemos, portanto, não sabemos para onde irmos. É por isso que eu sempre falo que conhecimento e informação de boa qualidade, trazendo a verdade à tona, é o que eu faço no método da integração, minha escola de alunos online e presencial, é o que faz com que você vá, de fato, a um caminho de despertar. Não adianta só ficar fazendo meditação e fazendo que você acha que você vai despertar. Você vai adquirir algumas qualidades a mais, mas o despertar só ocorre realmente quando você enxerga o jogo e não fica criando formas de fugir do jogo. Que muitos pretensos à espiritualidade dizem que estão despertos, passam o dia inteiro meditando em viagens astrais e tudo que eles estão fazendo é fugindo do confronto do jogo, e você só sai do jogo através do jogo, confrontando todos esses aspectos que são colocados das polaridades e dos desafios que são da Matrix. É da Matrix, através da Matrix, para outros níveis de expansão, de maiores graus de liberdade fora da Matrix, mas ainda num certo nível de Matrix, ok? É com você, Cris. As memórias são o fundamento e primeiros passos para atingir a consciência. Exato, é o que eu acabei de dizer, né? Então, as memórias são de dois tipos, vamos assim dizer. Vamos dizer que elas são de dois tipos e produzem dois níveis de resultados. As primeiras são memórias lógicas, que se entendem em uma linha de raciocínio e processo. Como você pode aprender sobre os erros se não consegue lembrar deles. Então, é muito importante, quanto mais conhecimento você vai ter, quanto mais você experienciar, se der bem e se der mal, e se lembrar de todas essas vezes. Portanto, como eu falei, se nós tivéssemos acessos a realidades paralelas e retêssemos as memórias de todas as realidades paralelas, esse processo de despertar seria maior. Só que para que você possa realizar isso, você tem que estar num nível de vibração e frequência mais alto para poder processar todas essas informações, porque informação é energia. Então, a sua frequência tem que estar mais alta para conseguir lidar com mais informação, porque, novamente, informação é energia, tá? E o cérebro não vai conseguir processar essas informações todas. Então, são dois tipos de memória que se produzem e se manifestam em dois níveis. Então, as primeiras são memórias lógicas, que se entendem em uma linha de raciocínio e processo, que foi isso que eu expliquei. Esta realidade eu consigo entender, eu consigo processá-la, eu saí daqui, fui para lá, fui para casa, de casa eu fui para o trabalho, do trabalho eu voltei para casa. Então, essas memórias produzidas de uma forma lógica, eu consigo explicar, ok? Mas aí vem uma outra versão. Como você pode aprender sobre os erros se não consegue se lembrar deles? Então, memórias de realidades paralelas fazem com que sejam apagadas. Então, no caso dos robôs, eles tinham as memórias apagadas cada vez que eles eram resetados. Portanto, isso impedia, ao resetar, a memória deles impedia que a consciência se desenvolvesse, que é onde eu queria chegar. Consciência se desenvolve com informação coerente, que eu possa explicar coerentemente, senão vai aparecer uma alucinação e vai deixar o robô, que é o que foi mencionado até no seriado, alguns enlouquecem, robô louco, né? Alguns enlouquecem no processo de tentar adquirir consciência. Aí vem a questão, mas quem é que está se lembrando? Então, se o robô, tal qual nós humanos, não nos lembramos das experiências múltiplas em todas as realidades paralelas onde estamos, quem é que está se lembrando? Quem está se lembrando, no caso dos robôs, é o programador, o hardware central, que coloca a informação toda de cada unidade robótica, que experiencia como um personagem, que vivencia
um dia repetitivo, porque é sempre o mesmo dia que o robô revive, né? E é com o outro humano que aparece na vida dele, ele tem uma outra experiência, que pode continuar vivo ou ele pode morrer. Então, cada vez que ele morre, ele é resetado, ele recomeça o dia dele do mesmo jeito, sem lembrar do que aconteceu de fato com aquele humano. Ele tem uma lembrança falsa, uma lembrança implantada de uma realidade base, uma realidade de fundo, que para ele é o que ele lembra. Ele não lembra dos detalhes. Os detalhes ficaram em realidades paralelas. É o que acontece conosco. Nossos detalhes ficam em realidades paralelas. Mas alguém está lembrando e está recebendo essa informação. Então, para os robôs é uma central e para nós humanos é o nosso eu superior. Então, o nosso eu superior, que é o eu a nível superior, experiencia todas essas realidades ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é o oposto, né? Que eu chamo de as alucinações que surgem na busca por algo que não se entende. Então, quando a pessoa fica buscando algo que não entende, ela está sufocada por algo, porque vem uma memória não clara, vem um input não claro. Ela começa a alucinar, começa a trazer uma busca que acaba sobrepondo essa sua busca em imagens que não tem nada a ver. Então, acaba buscando um salvador, exemplo, ou buscando um mestre, e acaba encontrando uma pessoa que não tem nada a ver, mas a pessoa se aproveita disso ou se coloca como isso. A pessoa nem tem intenção de ser o seu mestre, mas a pessoa que busca isso, a ver como, e aí ocorrem as idolatrias, ocorrem as falsidades ideológicas, ocorrem as dominações, os subjugos, criação de religiões e por aí vai. Isso tudo vai num caminho de distorção, porque vem dessa necessidade interna de encontrar algo lá fora, algo que não se sabe explicar, algo que se tem a visão de ser algo maior. Mas a questão é quem é esse algo maior? Ou o que é esse algo maior que sufoca alguns em sua busca e cria esse religiosismo todo? Porque é algo que não se enxerga. É como que uma necessidade de conexão que faz com que sejam criadas essas religiões, aonde ocorrem até, ao ponto extremo, as adorações distorcidas, na sua grande maioria, porque se busca um objeto externo para projetar algo que está em outro lugar. Será? Vamos ver o que o próprio filme coloca pra gente. É com você, Cris. As vidas são formatadas em um grande jogo com vários níveis de acesso. Qual é a razão do jogo da vida? A razão do jogo é propósito. Jogos em si. Repetições de padrões para encontrar novas alternativas, novos ângulos de visões, novos pontos de vista sobre o mesmo ponto, sobre um mesmo aspecto, novas aparências, novos desenvolvimentos, novas possibilidades surgindo sempre de um ponto central, né? Então, novamente, eu falo sobre isso. Para fazer isso, então você vai ter um tema para desenvolver, um ponto central, e esse ponto central vai te levar a um propósito sob limites e regras. E aí é que entra o demiurgo, que é quem controla o jogo. Esse jogo vai estar o tempo todo sendo jogado, senão não existe a Matrix. A Matrix é um jogo. O Demiurgo e o Salvador, eles sempre andam juntos. Sempre. Eu até já falei isso, né? Então, não vou me repetir, mas eu vou só explicar a questão. Quando se atinge um certo nível de consciência, um certo nível de despertar nesse jogo, se entra em um próximo nível de jogo. E o próximo nível do jogo será dado pela morte do demiurgo. E o encontro, no caso
desse seriado Westworld, com um personagem que não aparece nunca, só é falado o seu nome, que é Wyatt, que é engraçado porque Wyatt puxa o termo white, que é branco, né? É Wyatt, né? Que é uma visão de um salvador. Alguém que a principal robozinha, ela, Dolores, ela busca Wyatt e o demiurgo malvado, que é o homem de preto lá, que era o William, quando era jovem, busca para encontrar o Wyatt, porque ele é o demiurgo, ele não quer o salvador. Por quê? Porque o demiurgo será substituído pelo Salvador. Ele terá que ser morto, né? Então, a revelação toda nesse jogo, no caso do filme, é que Dolores é Wyatt e ela não sabe. Wyatt está em Dolores. Essa é que é a beleza poética no final dessa primeira temporada, né? E o despertar é o que salva o ser de estar preso em níveis mais densos da configuração. Portanto, Dolores é Sofia. E ela se comporta muitas vezes como o próprio demiurgo também. Porque ao se tornar consciente do jogo, para que ela se livre do demiurgo anterior e seja Wyatt, ela tem que se dividir tal qual Sofia, se transformando no demiurgo que destrói o demiurgo anterior, tornando-se agora o Salvador. Essa, essa poesia tem a ver até com a morte dos deuses na astroteologia. Então, é assim, os faraós, os deuses morriam quando, então, a sua estrela ou o seu sol se colocava, se deitava no firmamento. Então, era a morte de Osíris, exemplo, com o sol do final da tarde, que era a morte do deus Osíris, era o sol do final da tarde, era o sangue do deus, aquele sol avermelhado, o sangue do deus Osíris era derramado para quê? Para que Horus, o sol nascente, surgisse. E ele surgia no horizonte como o sol da manhã. Interessantemente, essa é uma visão que eles utilizaram do gnosticismo e utilizaram da astroteologia e jogaram esse jogo na construção desse final da trama muito bem colocado. Então, tem até essa frase lá. Todos temos um destino. Algumas pessoas escolhem ver a fealdade neste mundo, a desordem, como a gente já leu isso aqui, foi a Cris, mas eu vou continuar. Diferente. E ela diz, que é Dolores, eu escolho ver a beleza, mas, aí que tá diferente do que a Cris diz, mas a beleza é engano, pois estamos presos nessa crença da beleza. Vivemos uma vida inteira dentro deste jardim, puxando para a ideia do jardim do Éden, maravilhados com a beleza, sem perceber que ele tem uma ordem, um propósito, e o propósito é nos manter aqui. A linda armadilha está dentro de nós, porque é o que somos. Ai, se você não entendeu, não tem problema, eu explico. O que ela quis dizer com isso é que o demiurgo e o salvador está dentro de você. E essa batalha travada entre o seu ego e a sua consciência é o que faz que você continue preso aqui. Somente é possível sair daqui na hora em que você mata o seu próprio demiurgo, o seu lado interno, opressor, dominador, e se ergue o Salvador. Mas, ao mesmo tempo, você não se livra nunca dele estando na Matrix, você tem que manter um equilíbrio entre as duas partes, mas o que deve fazer é ofuscar o demiurgo com o sol nascente desse Salvador, que é a consciência que faz com que você se torne consciente do jogo e jogue esse jogo de maneira extremamente coerente e faceando a sua realidade.
ela fala várias vezes, e essa frase é utilizada por outros personagens, que é o confronto. Não se pode fugir desse confronto, senão você não vai nunca atingir o grau de consciência. Não se atinge a verdadeira consciência em cima de uma montanha de mármore fazendo Você adquire a consciência verdadeira do jogo através do jogo, no confronto do jogo, trazendo Wyatt, o Salvador, para ofuscar o William, o homem de preto, do caso do filme, né, o demiurgo opressor, e juntos se tornarem um só, mas com a consciência dominando esse corpo físico. Por isso que os santos, né, e os seres, né, especiais de toda a humanidade, você vê lá as pinturinhas com o halo dourado em volta. O sol tem que surgir e se colocar sobre este corpo físico, que é a consciência neste corpo físico. Um dia nós encontraremos o caminho, Dolores, o caminho para um novo mundo. E talvez esse seja apenas o início desse caminho, de uma vez por todas, o início de um novo capítulo. E assim é. O que ele quis dizer são as fases do jogo. São várias fases de jogo. Então, você vai sair deste nível, quando adquirir um certo nível de consciência, para jogar uma nova fase de jogo com mais consciência agora. E porque você adquiriu um pouco mais de consciência, seus desafios serão ainda maiores. E aí, quanto mais consciente, mais desafio. Não vai ficar mais fácil, não, pessoal. Vai ficar mais difícil. Só que o estado de consciência aumentado te faz sorrir para o desafio, ao invés de se ocultar dele, fugindo dele, ou negando-se a jogar o jogo e se mantendo apático na Matrix. É isso aí. O poder divino não vem de um poder superior, mas sim de nossas próprias mentes. Essa frase eu adorei e foi falada, né, enquanto aparecia uma pintura de Michelangelo, que é aquela do dedo de Deus, né, quando Deus criou o homem, a pintura de Michelangelo. E onde está Deus? Em uma pintura por trás, como é a representação de um cérebro. Então, Michelangelo quis dizer para a humanidade que o poder divino não vem de um poder superior, e sim de nossas próprias mentes. Vamos entender o que é a mente, que é a mente terrena associada à mente divina, transformando-se em uma terceira mente, que é uma mente de parceria, equilíbrio, de harmonização e não mais de luta. Mas a mente terrena tem que estar ofuscada pela mente divina, que é o ser solar ofuscando o corpo físico. É belíssima essa imagem e disse tudo. Você sabe onde está, Dolores? Eu estou em um sonho. Não sei quando começou ou que sonho era aquele. Tudo o que eu sei é que dormi muito tempo. Então, um dia eu despertei e sua voz eu ouvi. Você sabe agora de quem era a voz de que você ouvia? Era eu mesma falando comigo, guiando-me até o centro do meu labirinto. E agora finalmente entendo aquilo que você queria desde o primeiro dia. Era que eu confrontasse esse longo, pesado e vívido pesadelo. Eu mesma, aquela que devo me tornar. Essa frase é tão boa, mas tão boa, que eu vou ler de novo. A Cris já disse, mas eu vou dizer, porque este é o momento da descoberta de onde está o Wyatt, que é o personagem que se buscava no filme, que era o opositor ao demiurgo, o homem de preto malvado, opressor, que é o salvador interno, que é o estado da consciência que se estabelece no homem. No caso aqui, no robô, porque a robozinha estava se tornando consciente dela mesma, né? E aqui ela diz, num diálogo que é dito para ela, você sabe onde está, Dolores? E ela diz, eu estou em um sonho. Sim, nós estamos sonhando de estar acordados, mas é um sonho. E ela diz, não sei quando começou e que sonho era aquele.
Tudo que sei é que dormi por muito tempo. Então um dia eu despertei. E sua voz eu ouvi, aquela voz interior que você começa a ouvir no momento do processo de despertar, esse impulso, este compreender que te leva à dualidade também. Porque com este processo, através desse processo, você pode ir para o caminho do demiurgo ou para o caminho do ser solar, do seu próprio salvador, né? Aquele caminho de Jedi desenvolvendo-se e pode virar Anakin Skywalker ou Luke Skywalker, pode encontrar a luz ou encontrar as trevas, né? Então, nesse caminho se ouve uma voz interior. E ela dizia isso, né? A Dolores, ela ouvia alguém falando com ela. Ela diz: "Você sabe agora de quem era a voz que você ouvia?" Pergunta quem estava falando com ela. Ela diz: "Sim, era eu mesma falando comigo, guiando-me até o centro do labirinto", que era o desafio deles, era encontrar o tal do labirinto, que a vida é um labirinto. Esses são os limites que você tem. E você vai estar o tempo todo dentro do labirinto, tentando buscar uma saída para o labirinto, tentando todos os caminhos, acertando e errando, até que você conheça definitivamente o labirinto. E ao conhecê-lo, sai dele com facilidade. E aí ela disse: "E agora finalmente eu entendo aquilo que você queria." Ela disse para um dos programadores dela. "Desde o primeiro dia, era que eu confrontasse esse longo, pesado e vívido pesadelo, que não é o jogo em si, e sim eu mesma e aquela que devo me tornar." Porque as pessoas fogem dessa transformação. Aqui a robozinha se deixa claro que ela fugia dessa transformação, porque ela aceitava estar, aspas, no jardim do Éden, recebendo tudo pronto, a narrativa pronta, conformada com o jogo que lhe era dado, e sem questionar, ainda mais tendo a memória apagada, sem se lembrar das atrocidades que lhe aconteciam. Mas essa voz interior a impulsionava, ela levava para o caminho de uma busca interior. E ao buscar, ela entendeu que ela era o seu demiurgo e ela era o seu próprio salvador. Isso está em todos nós, pessoal. Todos nós temos isso. Todos nós temos que encontrar esse nosso caminho interno para essa voz que é tua, o Salvador que está dentro de você, que te coloque no caminho certo. Mas para isso, você precisa de coragem. E as pessoas fogem do seu caminho e não querem trabalho. Esse não é o caminho mais fácil, esse é o caminho mais árduo. Mas ele é o único verdadeiro caminho. Todos os outros caminhos são processos onde você procrastina, posterga o desafio que é inevitável, que é o de facear a si mesmo. Aí, então, a nossa pequena robozinha vai se despertando e vai se tornando consciente e diz a frase mais importante: "Agora eu entendi que este mundo não pertence a eles, os da narrativa, os demiurgos que oprimem para dominar. Ele pertence a nós. E você só vai tomar conta do seu mundo quando você entender isso e despertar-se por esse processo que eu falei desde o comecinho, ok? Então é com você, Cris. Considerações finais e espero que vocês tenham entendido esse longo discurso, muito útil para aqueles que já estão prontos. Um abração para vocês e até a próxima Despertos. Tchau, tchau. Pelo que eu entendo, o estado desperto não é um estado místico, é uma profunda conexão com o teu self, com a consciência
do todo. Gratidão, pessoal. Uma honra enorme estar contigo, Maria. Gratidão pelo compartilhamento de tanta informação. Até o próximo Despertos, pessoal. Entre e clique no nosso canal. Inscrevam-se lá. Cron TV e o Sol Negro 11 no YouTube. Até o próximo Despertos, pessoal.